Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso mini curso e nós vamos dar continuidade à última aula, onde eu falei de matrizes, de sistemas. Vimos duas maneiras de inserir listas também no LaTeX e hoje nós vamos continuar falando aí sobre tabelas e figuras, tá? Como inserir tabelas e como inserir figuras no LaTeX, né? Nós vimos também como fazer referência, né, a uma equação, a um teorema, né? Então, usando essa mesma ideia, tá? Da aula passada, né, nós também podemos fazer, por exemplo, referências a uma figura, uma tabela. Então, nós vamos ver tudo isso hoje. Então, eu tenho aqui já o meu documento, é o mesmo que eu utilizei na aula passada. E na aula passada eu esqueci de falar que eu estou usando aqui a classe Report, tá? Então, eu vou ficar utilizando essa classe aqui. Então, dependendo da classe, pode ser que alguns pacotes sejam exigidos e outros não, né? Então, por isso eu estou falando da classe para vocês aqui, tá? Bom, vamos começar pela tabela, né? Eu vou fazer a tabela em duas partes, tá? Uma tabela simples, né? Que a gente pode fazer usando aqui o assistentes, né? Que nós utilizamos na aula passada, então nós podemos utilizar também para construir uma tabela rápida, né? E depois tem um outro ambiente também que a gente pode utilizar para fazer uma tabela mais completa, ok? Então vamos começar. Eu vou começar aqui pela tabela. Nós vamos, para inserir aqui a tabela, você pode vir aqui em assistentes e aí você vai procurar aqui tabela rápida, tá? Na tabela rápida vai aparecer aqui essa caixa com algumas informações. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui, gente, aqui em cima, você tem uma opção para você colocar os elementos que você quer na sua tabela, tá? Nós temos aqui um número de linhas é 2, o número de colunas, né, é 2, o número de linhas é 2 também. Você pode alterar aqui se você quiser, ok? Eu vou deixar assim por enquanto. E aí eu vou colocar, por exemplo, aqui nome. Aqui eu vou colocar, por exemplo, o N1. Na segunda linha eu vou colocar meu nome e vou colocar uma nota aqui, 6,5, por exemplo, ok? E aí você tem algumas opções aqui embaixo, onde você pode, né, fazer algumas mudanças se você quiser, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo, ok? Vamos dar o ok. E observe que aqui já apareceu aqui a nossa tabela, o nosso comando, tá? Vão sair umas letrinhas a mais aqui, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa tabela. Eu vou logo compilar aqui o documento. E aí você observa aqui a tabela, tá? E vamos fazer uma comparação aqui. Deixa eu puxar mais aqui. Vamos explicar aqui esse comando para você. Então, olha só. Deixa eu puxar mais aqui. Olha só. Esse comando ele é um pouco parecido com o que nós vimos em matriz, tá? Então, observe que nós temos aqui duas letras indicando a quantidade de colunas e entre as letras, né, você tem essa barra, tá? Essa barra aqui, o que que é? É justamente essa linha vertical da tabela, tá? Então, se quiser colocar essa linha vertical, você coloca aqui, ok? É aquela linha vertical que você encontra aí no teclado, no seu teclado do computador, tá? Essa linha horizontal aqui da tabela, ela é dada por esse comando aqui, barra hline, tá? Barra hline. Em cada linha, né, você começa com esse comando, tá? Para que você tenha a linha horizontal aqui da tabela, ok? E aí, novamente, né, na linha, você tem aqui a palavra nome na primeira coluna, N1 na segunda. Esses palavras, né, esses elementos aqui estão separados pelo E comercial, como nós vimos também no caso de matriz, certo? E aí, para você
passar para a próxima linha, né, você usa o comando aqui da quebra de linha, que são as duas barras invertidas, tá? Então, isso aqui é a nossa tabela. Se eu quiser aumentar o número de colunas da tabela, é só você aumentar o número aqui, né? Então, por exemplo, eu posso colocar mais uma coluna, vou colocar o C aqui. E aqui está a nossa tabela agora com 3 colunas, né? E se você quiser aumentar o número de linhas, é só você ir aumentando as linhas aqui embaixo, tá? Então, olha só, tá aqui a minha tabela, mas observe que eu não tenho a linha horizontal aqui embaixo, porque eu preciso fazer uma quebra de linha e colocar 8 line. Então, agora eu tenho aqui a minha coluna, né, toda delimitada aqui pelas linhas, tá? Então, esse é o comando, né, begin tabular, é o comando para você construir uma tabela. Vamos então passar agora para a inserção de figuras, tá? Para a inserção de figuras, gente, uma coisa importante é que você tenha a figura na mesma pasta em que está o seu arquivo, tá? Então, por exemplo, esse arquivo que eu estou digitando aqui, ele está numa pasta e nessa pasta eu tenho o arquivo da figura que eu vou inserir, tá? Então, é importante você olhar se atentar para esse detalhe, tá? E você tem a opção também de fazer isso lá pelo assistente, né? Fazer de maneira rápida. Então, você não lembra do comando, né? Do ambiente que você vai precisar, se precisa de pacote ou não, então você pode usar o assistente, tá? Então, você vem aqui em assistente e aí você vai ter uma opção de inserir imagem, tá? Deixa eu só colocar o meu cursor lá no local onde eu vou inserir e aí eu volto aqui em assistente, inserir imagem. Vai aparecer essa caixa, né, com algumas informações e aí você vai preencher, né, essas informações. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui, ó, no ficheiro você vai lá na pasta procurar o arquivo, né, a figura que você quer inserir, tá? Então, eu abri aqui, eu tenho essa figura aqui, ela tá em JPEG, né? Você pode colocar PNG também, PDF, né? Se você tiver uma figura em PDF também aceita, tá? Então, ele já tá aqui, né? Aqui você tem a largura da figura, você pode trocar, né? Você tem a opção aqui, por exemplo, se você quiser colocar em centímetros, né? Digamos que eu queira 10 centímetros de largura da minha figura, eu posso colocar só esse aqui, tá? E a altura ele vai fazer aí automaticamente, né? Para ficar proporcional aí a sua figura, tá? Aqui você tem algumas informações também, ó. Centralizar, né? Centrar horizontalmente, né? Você vai colocar a sua figura no centro da página, já está marcado. A posição do ambiente, né, também. Aqui você tem uma coisa importante, ó, legenda, você pode escolher se a legenda vai estar acima ou abaixo da figura. Eu vou deixar aqui abaixo, tá? Mas você pode alterar se quiser. E aqui você tem os dois locais, né, para você colocar essa legenda, tá? Eu vou colocar o mesmo nome nas duas legendas aqui. Opa, coloquei errado aqui. Vou deixar aqui o mesmo nome. E aí vamos aqui mais embaixo. Você tem algumas opções aqui também. Por exemplo, aqui, olha, esse rótulo, lembra que na aula passada nós falamos da etiqueta, do label, né? Então, esse rótulo funciona ali como label, tá? Você vai colocar um nome que você quer, que você lembre sempre dessa figura quando você quiser mencionar ela em algum lugar do seu texto. Eu vou colocar aqui o mesmo nome que eu coloquei aqui na legenda. E aqui você tem a posição da figura, você pode escolher a posição, tá? Quando você clica
aparece uma caixinha aqui embaixo, você não tá vendo, mas aparece uma caixinha explicando, tá? O que é cada um, né? Eu vou voltar aqui para você ver que aparece essa caixinha, tá? Então, essa caixinha vai explicar o que é cada um desses aqui. Eu gosto de usar esse último aqui porque ele fixa a figura no local onde eu digitei, né? Onde eu inseri lá no meu texto, tá? Só que para utilizar essa opção, ele recomenda um pacote, então eu vou precisar acrescentar esse pacote lá no meu preâmbulo. E a própria inserção da imagem, né? É necessário também um pacote, tá? Eu não inseri ele antes porque eu queria mostrar para vocês uma coisa legal aqui. Então, vou colocar aqui, vou clicar em aceitar e aqui no meu texto vai aparecer aqui, olha, os comandos aí, o ambiente, né, para figura, tá? Então, olha só, o ambiente é o figure, né? Então, eu coloco, para inserir uma figura, eu tenho que usar esse ambiente figure. E observe que aqui em verde aparece uma informação, tá? Tem o símbolo de porcentagem aqui, né? Então, isso aqui é um comentário, tá só explicando aí para você que para você usar este comando, este ambiente, você precisa do pacote graphic, tá? Então, é necessário acrescentar esse pacote. Então, nós vamos utilizar este pacote para inserir a figura e o outro pacote, né, que vai fixar aí a minha posição, que é exatamente o que está aqui, ó, tá? Então, aquela posição, né, que foi o último item que eu marquei, ela aparece aqui no comando, ó, depois que você coloca aqui o início do ambiente, né? Você vem aqui a posição, tá? Esse /century é para centralizar a sua figura. Lembra que lá nós escolhemos também deixar a figura centralizada? Então, o comando é este aqui. E esse é exatamente o comando, né, para incluir a sua figura, tá? Include graphics. Foi a primeira coisa que nós fizemos, né? Nós clicamos no ícone lá da pasta e buscamos a nossa figura, né? Então, você vai fazer isso usando este comando, tá? Você pode simplesmente, né, digitar esse comando e aqui entre chaves você tem o nome do arquivo que você vai inserir. No caso, o nome do meu arquivo é este aqui, né? Então, você pode simplesmente digitar. Tá? E essa informação aqui, que são opções, né? Ela está relacionada àquela largura que eu escolhi, né? Eu escolhi a largura de 10 centímetros para minha figura, tá? Então, você utiliza esse comando aqui, que é a opção, né? Para sua figura, ok? O caption é a legenda, né? Então, a legenda, nós tínhamos lá uma legenda curta e uma outra. Deixa eu apagar esse D aqui. Tá? Então, uma delas depois vocês vão ver que vai estar relacionado com a lista de figuras que nós podemos colocar no nosso documento, tá? Então, esse primeiro nome ele vai aparecer lá na lista de figuras. E isso aqui vai aparecer na legenda da sua figura mesmo. E o label, né? Que é a etiqueta. Quando eu quiser mencionar essa figura em algum lugar do meu texto, né? Eu vou utilizar esta palavra aqui. A palavra que está aqui. Então, você coloca uma palavra que seja fácil para você lembrar, ok? Então, vamos colocar aqui, acrescentar os pacotes necessários, né? Para a gente poder compilar o nosso documento e não ter erros. Bom, esse pacote é aquele que foi recomendado lá na caixinha, tá? Quando nós estávamos preenchendo dados, né, da figura, então foi esse pacote que foi recomendado lá, tá bom? Então agora vamos compilar aqui o nosso documento. E aqui está a nossa figura. Então olha só, acabei colocando ainda no lugar errado, né? Coloquei antes do texto aqui. Bom, vamos lá. Olha, gente, uma coisa interessante que eu vou falar para vocês, quando você estiver aqui no PDF, né, e você tiver com texto muito grande, de repente se perder, né, você, aonde está essa mãozinha, você clica aqui no Ctrl do seu teclado, né, na tecla Ctrl, e você dá um toque da mãozinha aqui, ó, dá um clique aqui na tela, tá? E aí ele vai direto
para a parte do texto aqui no editor, né, que se refere aonde você clicou, tá? Então, uma dica aí para você. Então, olha só. Aqui está, né, nossa figura, tá? Eu vou só ajeitar aqui, né? Então, olha só. Nossa figura está aqui, né, o banner aí do nosso mini curso. Você tem aqui a legenda, né, da figura, tá? Então, figura 3.1, né? Primeira figura do capítulo 3, tá? Então, ela numera aqui conforme o capítulo, né? E aí você tem a sua figura inserida aqui no seu texto, tá? E aí, o que você pode fazer, né? Você pode mencionar essa figura em algum lugar do seu texto, né? Por exemplo, eu vou fazer um teste aqui com vocês, aqui embaixo mesmo da figura, eu vou escrever assim, ó. Você vai usar barra, ref, e aí você tem aqui no texto, olha só, na figura 3.1, que é essa figura aqui. Então, tá aí a referência à figura no seu texto. Bom, nós podemos fazer a mesma coisa com a tabela, tá? Então, é possível também na tabela eu colocar uma legenda, colocar uma etiqueta, né, para me referir a esta tabela. E até porque quando você coloca, gente, essa etiqueta, né, essa referência, isso vai ajudar lá, nem tanto a etiqueta, né? A etiqueta é mais para você fazer referência no texto, tá? Mas a legenda vai ajudar você a criar a sua lista de tabelas, sua lista de figura, né? Dependendo do seu trabalho, se você precisa incluir isso, né? Então, é importante, tá? Então, nós vamos agora lá, vamos voltar lá na tabela, ok? E aí nós vamos fazer uma tabela um pouco mais completa, colocando aqui uma etiqueta, colocando uma legenda. Para isso é necessário você usar um outro ambiente, que é o ambiente table, tá? Então aqui, ó, vou digitar barra begin table, ok? E nesse table aqui dentro do conteúdo você vai digitar a sua tabela. A tabela você vai fazer exatamente como está aqui. Então eu vou só copiar e vou colar aqui a mesma tabela anterior, ok? E aí nós podemos, né, depois da tabela simples, ainda dentro do ambiente table, você pode colocar aqui um caption. Pronto, então aqui está, olha gente, nossa tabela centralizada, né, com a legenda, né, tabela 3.1, né, então você pode observar aqui, ó, a legenda, tabela de notas, tá? E aí, se eu quiser mencionar essa tabela em algum lugar do texto, eu posso fazer, né? Então, vou colocar aqui mesmo, embaixo aqui. E olha, quando você coloca o barra ref, ele já dá aqui algumas opções que você já tem, olha, né? Você pode simplesmente escolher, tá? Então, seria notas, né? Então, tabela ref, notas. E aí você tem o texto aqui, olha, mencionando aí a sua tabela, tá? Veja na tabela 3.1, né? Da tabela que você mencionou aqui. Ok, gente? Bom, para finalizar essa aula, nós vamos agora criar as listas, tá? São 3 comandos que nós vamos ver: a lista de tabelas, de figuras e o sumário, tá? Então, nós vamos lá no início do nosso documento, tá? Então, aqui no início, né, depois do Begin Document, vamos colocar aqui os comandos que vão gerar essas listas e aqui. Então, vamos aqui colocar a lista de figuras.
A lista de figuras você vai usar o comando barra. Então, esse é o comando para gerar a lista de figuras. A lista de tabelas é parecido, né? E para gerar o sumário, nós temos barra Table of Contents. Também apareceu aqui a opção, ó. Então, já compilou. E aí, nós vamos agora aqui ver o que nós temos aqui no PDF. Então, olha só, lista de figuras, tá? Figura 3.1, como nós colocamos só uma figura, né? Então, só tem uma figura, tá? Que é a figura banner, que está na página 8, ok? Aí, descendo, né? Na próxima página, você tem a lista de tabelas, tá? Lista de tabelas, né? Tabela 3.1, que se chama, né? Tabela de notas. Ela também está na página 8, tá? E na próxima página você tem o sumário. Então, olha só, os nossos capítulos numerados, né? Então, referencial teórico, capítulo 1, metodologia, resultados. E aqui no capítulo 3, você tem aqui, olha, as seções e as subseções, né? Cada um aqui com a sua página, tá? Então, você alterou, mudou qualquer coisa, essas numerações das páginas, elas vão mudar aqui automaticamente, ok? Bom, observe que aqui não apareceu o capítulo de introdução, né, que não foi numerado, tá? Então, esse comando aqui, ele coloca apenas os capítulos numerados, mas tem uma forma da gente colocar a introdução também, nós vamos ver isso em próximas aulas, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você coloque aí em prática, né? Coloque algumas figuras aí no seu documento, algumas tabelas, tá? E aí nós vamos nos encontrar na próxima aula, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau!